A gente já falou outro dia aqui da importância de se cuidar de quem cuida. Os desgastes, as renúncias, tudo isso acaba sobrecarregando aqueles que estão ali, na linha de frente, no dia a dia. E para cuidar bem, é preciso tá bem, não é verdade? Esse é o foco do projeto Cuidando de Quem Cuida, exercício físico para cuidadores de adolescentes e adultos com transtorno do espectro autismo severo. Hoje a gente vai conversar com a Márcia Gregol, que é professora e idealizadora do projeto, e com a Luciene Mariano, mãe que participa das atividades, juntamente com a nossa embaixadora, Gabi Arruda. Bora lá? Super importante a gente falar isso em qualquer circunstância. Normalmente, o cuidador, seja por qualquer motivo que ele seja cuidador, ele acaba também precisando de cuidados. E a mãe, seja ela mãe de uma criança com autismo ou não, ela precisa de um olhar especial. Afinal, quem é que cuida da mãe que cuida de tudo? Gabi Arruda, responda essa pergunta para mim. Não é verdade, Gabi? E é verdade. E é importante que a gente também entenda isso, né? A mãe consiga perceber o quanto ela precisa ser cuidada. E a gente priorizar isso, né? Eu mereço esse cuidado, eu mereço olhar para mim também. Porque a gente que é mãe, a gente quer o melhor para o nosso filho, né? E buscando o melhor para o nosso filho, a gente deixa de olhar para a gente. E a gente só vai olhar quando já tá tudo daquele jeito, né? Isso é uma coisa muito típica de mulher, né? Não, eu dou conta, eu dou jeito, eu sou mãe, tô acostumada, eu sou polvo, tenho 8 braços, eu faço tudo. Para, respira, lembra do avião? Você tem que colocar a máscara primeiro em você, para você conseguir colocar a máscara nos outros, não é verdade? Se você precisa ajudar, se você tem que estar disponível para poder ajudar, você tem que estar bem. E às vezes a gente precisa de ajuda. E não tem vergonha alguma em pedir ajuda, tá, gente? Vergonha alguma. Meninas, queria que você me falasse um pouquinho desse projeto maravilhoso que está acontecendo na UEL. Esse projeto é gratuito? Na UEL, lá no Centro de Educação Física e Esporte da UEL, ele é gratuito. E assim, a gente começou agora, mês de março, né? E desde então a gente está atendendo um grupo lá de mães e também pais, viu? Só uma coisa Legal. Que a gente fala, cuidando de quem cuida. Mas, assim, os papais também, quando podem, é que não é sempre que eles podem, mas quando podem, eles também são muito convidados a participar. É que os pais, geralmente, têm uma rotina de trabalho que impedem que eles frequentem o projeto no horário. Mas quando a gente fala cuidando de quem cuida, é do cuidador, né? Do cuidador. Do cuidador. Seja ele quem então, for. seja a o pai, avó, a mãe, tio. exatamente. Então, a pessoa que está um pouco mais ocupada do cuidado daquele adolescente ou adulto com um transtorno do espectro autista severo, esse está convidado a participar do projeto. E a ideia foi isso, né? Assim, como que surgiu essa ideia, Márcia? Então, eu comecei a trabalhar na UEL em 2006. E desde lá eu tenho um projeto que é voltado a criança e adolescente com deficiência e também com TEA, que chama Natação para Todos. E lá eu já atendi ao longo desses anos todos, não sei, talvez mais de 200, 300 jovens assim com vários tipos de deficiência e com TEA severa. Só que aí, em algum momento, eu comecei a perceber que aquilo ali era uma parte importante, mas existia toda uma parte por trás que a gente não estava olhando. E aí, quando eu fui mãe também, eu acho que isso desperta a gente para muita coisa. Com certeza. Eu comecei a perceber, assim, que na minha agenda do telefone, eu tinha todo mundo na letra M, né? Então, era mãe do Matheus, mãe do João, mãe do não sei o quê, mãe do não sei o quê. Eram pessoas, assim, que não tinham nome. Né? E eu comecei a ser tal mãe do Léo também. Aí eu sou a mãe do bem, ela é mãe do Pedro, do Davi. Mas eu falei, não, tem uma pessoa por trás disso. E aí eu comecei a me preocupar um pouco mais com essas histórias. E aí veio a ideia no começo desse ano, no final do ano passado. E aí eu fui conversar com a Luciene, que o filho dela está nesse meu projeto de natação há quase 10 anos, né? Quase desde que surgiu. E aí eu falei, Lu, o que a gente pode fazer para melhorar para vocês? E aí veio a ideia do projeto e ela foi me dando as sugestões também. E aí veio a ideia desse projeto que é destinado, assim, só uma coisa importante, para participar, as mães ou pais, né, tem que ter um filho com diagnóstico de TEA suporte 3, que é o nível mais grave. Tem que ser adolescente ou adulto, tem que ter mais de 12 anos, que é justamente quando eles deixam de ter as terapias oferecidas pelo SUS. Perfeito. E a gente dá preferência para cuidadores que não têm rede de apoio, que não têm convênio médico, rede de apoio. Então, são pessoas que estão em situação de maior... realmente precisam. Exatamente.
Lu, você tá com esse projeto desde o início também? Sim. Como é que tá sendo para você? Iniciamos juntos, né? Exatamente. Tô vendo você fazendo atividade física aqui? Tava vendo um videozinho, olha lá ela fazendo atividade física. Que lindona. Como é que tá sendo? Tá sendo ótimo. E eu quero reforçar aqui o seguinte, porque assim, o Matheus já tá com 15 anos, né? Tá. Já participei de muitas conversas, palestras. E nas palestras que eu ia, a pessoa sempre falava assim, você tem que tirar um olhar para você, você tem que se cuidar. Só que assim, eu tiro só que eu não tenho esse tempo. As pessoas precisam me dar oportunidade para que eu me cuide. Perfeito. Foi isso que eu levei para Márcia. Eu falei assim, Márcia, você me convida para vir até a academia. Só que com quem eu vou deixar meu filho? Gabi, olha isso, você tá vendo o cerne do problema? A gente tá falando, você tem que se cuidar, mãe, você tem que olhar pra você. E isso a gente fala no aspecto geral mesmo, pra todas as mães. Daí as mães pegam, viram e falam assim, tá, e com quem que eu deixo meu filho pra eu poder me cuidar? E quem fica cuidando dele pra eu conseguir ir pra uma terapia? Ou quem vai pagar minha terapia? Ou quem vai conseguir pagar um esporte pra mim? Com quem vão ficar as crianças? Gente, isso é um problema sério. Você tá vendo que é uma questão... É uma responsabilidade social, na verdade. Social! Né? Porque, assim, rede de apoio já é difícil para a maioria da maternidade, né? Das mães. No geral. De forma geral. Mas cuidar de uma criança com TAIA severo não é para qualquer um, né? Então, além de não ter pessoas ali que consigam fazer isso, a gente, como mãe, também não confia. Por quantas vezes você chegou a cogitar a possibilidade de pedir ajuda para alguém, mas não confiou 100% que conseguiria cuidar da forma como você cuida, né? Mas aí eu te levo o debate junto, tá? Nós não temos essa pessoa para ficar também, porque quando a gente recebe o diagnóstico, até os amigos que se diziam amigos se afastam. Então a gente não tem nem a quem pedir. Mas essa isso que você está trazendo para a gente é muito importante a gente falar, porque falta conscientização da população de uma forma geral sobre o diagnóstico, Políticas públicas. Sim, entender, Sara, como funciona essa criança, esse adolescente, como tratar, como lidar com ele ali diante daquele ambiente, daquele convívio. As pessoas, elas não têm esse conhecimento, então elas se afastam, né, ao invés de buscar o conhecimento para oferecer ajuda. Iniciativa privada poderia ajudar as próprias empresas, né, que trabalham, que têm mães, né, atípicas ou que têm mães que têm filhos com necessidades especiais. A gente poderia fazer um trabalho específico. Eu preciso que essa mãe tenha um suporte para que essa criança, para que esse adolescente, ou no caso, como você falou, até os 12 anos, eles tenham um suporte pela iniciativa pública, né? Agora, e depois? Depois não tem mais de pessoas como ela, né? Daí existem Márcias, que tem várias M's de mães na agenda que vão querer ajudar as pessoas. Agora o meu M esvaziou, que agora cada uma tem seu nome, isso é importante. Mas olha, gente, olha só, é muito mais profundo, né? É muito profundo isso. Exatamente. Não é tão simples assim. E a gente está falando de uma questão da mais difícil, que como a Lu falou, quando a gente teve o diagnóstico, as pessoas que se diziam amigas, elas se afastaram. A gente está colocando o telefone aí, tá bom? Do CEF, da UEL, que é o 3371-4228, para você ligar, pegar mais informações. Existem critérios, tá? Você tem que se adequar para poder participar. Isso é importante dizer, né, Márcia? Então, e duas preocupações que a gente teve, quando eu tive inicialmente a ideia do projeto, foi pensando inicialmente em adolescentes e adultos, porque até uma coisa que a própria Luciane me chamou a atenção, que para essas mães que dependem das terapias oferecidas pelo SUS, quando o adolescente, né, quando a criança completa 12 anos, né, e se transforma no adolescente, ele tem alta, ele deixa de receber essas terapias. Então é exatamente nesse momento que as mães ficam numa situação de maior sobrecarga, porque elas deixam de ter aquele pouco de apoio que elas tinham. Né? E a gente também quis pegar o nível suporte 3, porque geralmente eles encontram poucos projetos que eles possam se encaixar. O que seria o nível suporte 3? São geralmente pessoas que eles não são verbais, né? Até aí está passando a imagem de alguns meninos, eles não verbalizam, eles têm ali uma dificuldade maior com comportamentos adaptativos, então dificuldades em, por exemplo, cuidar da própria segurança, de cuidar dos próprios hábitos de higiene, então eles precisam de apoio, supervisão constante para a maioria dos comportamentos adaptativos dele. E isso que a Luciane trouxe, né, que
E aí, né? Eu quero me cuidar, mas onde eu deixo meu filho? Então, enquanto as mães ficam ali com o professor no treinamento na academia que vocês estão vendo, os meninos que não estão na escola, porque alguns estão na escola, né? Mas aqueles que não estão, eles ficam no espaço separado ali comigo e 2 estagiárias, e a gente fica fazendo com eles atividades funcionais, que justamente aquilo que pode ajudar com que eles ganhem autonomia para as pequenas coisas em casa, guardar as coisas, subir escada, descer escada. Então, as mães ficam naquele momento para elas. Eu até brinco, eu falo, gente, aqui não é para ficar falando agora do filho, não. É pra vocês... Não, porque senão fica, né? Ficar falando, é verdade, né? Não, agora vocês, às vezes eu falo, deixa que eu levo ele para lá, vai lá treinar. Tá. Né? Eu quero um momentozinho para vocês aqui. Eu quero fazer uma pergunta agora que vai pra Lu e vai pra Gabi. Pra gente pensar junto, pra você também, Márcia. Vamos pensar junto, todo mundo aqui. E você de casa, você pode também nos ajudar respondendo pelo 43 99952 0380. Sou amiga de uma mãe que tem um filho que precisa de um cuidado especial. Seja ele portador de um grau de autismo do espectro mais avançado ou não. Qualquer tipo. Às vezes, a gente não sabe nem como ajudar, nem como se oferecer, entende? Existe a questão da eu sou solidária, eu sou compaixão, eu amo, mas eu me sinto inapta, inadequada e eu não sei como oferecer, eu não sei se de repente o oferecer pode ofender também. Entende que é delicado? Eu tô me colocando aqui como se eu fosse sua amiga, tá, Lu? Sou sua amiga. E eu quero me oferecer para ajudar a cuidar. Como que é o nome do mesmo do seu filhote? Matheus. Do Matheus. Quero ficar com o Mate, eu quero poder te ajudar. O que eu posso fazer? Eu não sei a realidade mesmo, assim. É tão delicado, é tão mais profundo. O que fazer? O que fazer nessas horas? Ela pode dizer a experiência de vida responder? dela, né? Manda. Me visita. Tá. Isso que eu ia falar. Tá? Você tá no... Ver qual é a minha dinâmica Ok. em casa. O comportamento do Matheus. Daí sim, aí você pode... Está apta? Sim. Porque Você assim, sabe como eu ele vai falar, reagir? Eu falar fica diferente do que você vê. Então você vai vendo as necessidades dele, como é que... por exemplo, nós estamos lá no projeto. Tá. As estagiárias que tá junto com a Márcia não conheciam o Matheus. Só passaram a conhecer com a convivência. É aí, convive comigo que você vai saber. Me visita, vai tomar um café comigo, ver como é que é a dinâmica da casa, Sim. como é que o Matheus se comporta, aí você vai saber lidar. E às vezes só da pessoa estar junto com você, falar assim, tô indo levar um almoço, tô indo fazer um almoço, vamos fazer um café da tarde, tô levando pão pra você, vamos comer um pãozinho francês com manteiga. Olha que delícia, já é uma ajuda, né? Já, com certeza. Mas isso que eu ia falar, a convivência é que vai dar o aprendizado pra gente lidar, né? Eu tenho algumas amigas com os filhos autistas, então, se a gente não tiver ali uma convivência de saber como é que funciona a rotina dessa família, o que funciona pra essa criança ou não, vai ser muito difícil você ajudar. E Sara, e até trazer uma coisa pra ela, também trazer a opinião dela, a gente faz isso com crianças típicas. Tá. Por exemplo, se vem uma criança dentro da minha casa, típica, o que é o típico, né? Uma criança que a gente considera que não tem nenhum tipo de transtorno Tá. nem nada. A gente pergunta para os pais, o que ela gosta de comer, como que é, como que funciona em casa, ela dorme cedo, normalmente a gente tem que entender da rotina dessa criança que a gente vai receber dentro da nossa casa. As crianças atípicas não é diferente. A diferença é que você tem que estar muito mais ativa nessa rotina para que você haja de uma forma diferente do que você agiria com uma criança típica. O suporte é maior. Precisa existir o interesse. Né? Eu tenho que ter o interesse em conhecer. Uma coisa também que preocupa a gente, né, é que assim, lá no Centro de Educação Física, eu tive preocupação também nesse projeto para que os alunos conhecessem essa realidade, que ela tem ficado cada vez mais comum, que nem você falou, de pessoas que você conhece, que têm filhos com autismo, né, e existe, assim, às vezes uma certa romantização do autismo, né, e se fala muito, assim, daqueles que têm altas habilidades, né, como se isso fosse um padrão que, na verdade, não é. Então, conhecer, né, outros níveis, que eles não têm às vezes, as facilidades que os níveis mais leves têm, isso até para o próprio estudante de educação física, e por isso que a gente faz questão que eles participem do projeto. É maravilhoso. E se a gente pensar também, o número crescente que a gente tem tido de casos, independente de qualquer coisa, assim, de classe social. Aqui no Brasil, a gente não tem, assim, contagens oficiais. Mas só para trazer um dado que foi de dezembro de 2022, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, eles dão conta que a gente tem um caso para cada 37 crianças até 8 anos. Um para cada 37. E a gente estima que aqui no Brasil não seja
é muito diferente. Então, e se você comparar com os dados de dezembro de 2021, 2020, a gente tem tido um crescimento. Então, essa é uma realidade que não é só para o profissional de educação física, é uma realidade que ela vai permear a vida. Hoje, eu acho que é quase impossível você não ter... não ver uma escola em que você tem aluno com TEA, você não ter ali um vizinho, um amigo. E como que eu posso? Gente, eu sempre falo assim, ó, pergunte para a pessoa. Olha, por mais que eu trabalhasse já com pessoas com TEA há tantos anos, quando eu quis fazer esse projeto, eu falei, Lu, quero conversar com você. Chama, Lu. Falei, Lu, eu quero fazer, mas eu não estou sabendo muito bem como fazer. Quem pode me ajudar, né? Então, que vive a realidade. Gente, exatamente. Eu posso ser mãe, mas eu não sei exatamente dos perrengues. Da real das necessidade, necessidades, né? Maravilhoso, Então, Márcia. eu acho que, assim, julgamentos tem muito. Para quem é mãe, já tem muito julgamento. Para quem é uma mãe, vamos dizer, atípica, tem... Mais ainda. Mais. E sempre ótimos conselhos, né? Assim, pessoas que resolvem sua vida. Agora, pergunta para ela o que ela precisa. Ai, é verdade. Porque outro dia, só para dar um exemplo, você me permite dar um exemplo, eu lembro que eu estava uma vez dando um alongamento para elas no final do treino e falei assim, alongar o pescoço aqui. Olha, meninas, vocês podem, às vezes, um minutinho ali no banho fazer isso. Essa aqui virou para mim e falou, Márcia, quem te disse que eu tenho um minutinho no banho para fazer isso? O Matheus fica ali comigo. Aí você vê como você não tem noção. E a gente reclama, né, Sara? A gente reclama. Então a gente tem que parar um pouco de ter a arrogância de falar em terceira pessoa de uma mãe que tem que falar em primeira pessoa. Perfeito. Né? E eu acho que a gente tem que estar preparado, profissionais e não profissionais, porque essa é uma realidade que vai permear a sociedade cada vez mais. Exatamente. 43 999520380. Tem um monte de mensagem. Eu vou ler pelo menos uma aqui. Não vou conseguir ler a mensagem de todo mundo, tá, gente? Mas vamos lá, ó. Boa tarde, parabéns pelo tema abordado. Primeira vez que vejo um programa falar a realidade. Eu tenho um filho especial, mas não é autista. Vivo o dia a dia. Parabéns novamente. Meu nome é Terezinha, sou de Biporã. Terezinha, querida, obrigada, tá? O programa é feito pra vocês. Então, ele é feito também por vocês. Se vocês têm sugestões, se vocês têm dicas, se vocês querem ver algo no programa, se vocês querem se ver aqui no programa, se sentir representada como a Terezinha de Biporã se sentiu, manda pra gente, tá bom? 43 999520380. Nosso objetivo é poder ajudar. A gente quer ser útil de alguma forma. O programa é pra entreter? É pra entreter, mas ele tem que ser útil também, tá bom? Gente, eu queria colocar uma sonora... Uma matéria super legal que quem fez foi a Larissa, não é? Do projeto, tem uma sonora da mãe do projeto. É a Edilane. Dá uma ouvidinha, vamos ver isso. Olha, eu tenho muito que agradecer, porque tem sido uma excelente, tanto para a saúde, como para saúde física, saúde mental. Né? Para ele também é uma atividade física, né? Então, para ele tem sido muito bom também. Para mim, eu estava até com uma lesão no braço direito, não conseguia, tinha dia assim, eu não conseguia nem pentear o cabelo. E, nossa, melhorou bastante, melhorou muito. Como eu falei, é muito bom, né? Tem sido muito bom, tanto para mim quanto para ele. É preciso cuidar de quem cuida. Pensa nisso. Fica com essa frase aí na sua cabeça, tá bom? Meninas, obrigada. Que prazer recebê-las. Gabi Arruda, nossa embaixadora, obrigada. Eu que agradeço. Muito bom, prazer recebê-la. Lu, obrigada. Ela falou assim, nosso caso é antigo. Nosso caso é antigo. Márcia, obrigada, minha vizinha. Márcia, minha vizinha. Obrigada pelo Obrigada, tá? Parabéns pelo projeto. Obrigada. Parabéns, tá bom? Obrigada. E as portas são abertas. Vamos trazer mais assuntos assim. Acho que é super importante. E viu o que a gente falou? As pessoas querem se sentir representadas. Então a gente tem essa obrigação, tá bom? Parabéns. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada.